Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta terça-feira, em mais esse devocional. Hoje, o nosso primeiro devocional do mês de agosto. Domingo, nós começamos o mês de agosto e eu desejo a todos vocês um mês de agosto muito abençoado, que vocês possam aí ter neste mês assim as bênçãos e as promessas do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida e a vida da família de vocês. E este é o primeiro devocional que estamos aqui juntos para começarmos o mês meditando na palavra do Senhor, aprendendo com Ele os teus ensinamentos, para podermos aí não só aprendemos, mas aprendemos e praticarmos esses ensinamentos na nossa vida, para sermos obedientes a Ele e também abençoados pelo Senhor. E hoje, como todos os devocionais e todos os ensinamentos do Senhor são abençoados, uma palavra de muito poder e muita bênção para a nossa vida. O tema de hoje é o povo no deserto. E nós vamos ler o texto de Êxodo 17:1. Então eu convido você para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Nós fizemos aqui apenas a leitura do primeiro versículo, mas nós vamos aprender aqui lições valiosas sobre o deserto, sobre o povo no deserto. Então nós vamos ler durante o devocional alguns outros versículos do capítulo 17 de Êxodo. Primeira coisa que nós temos é que entender o que é o deserto. Bom, o deserto mesmo, o lugar deserto, é um lugar quase desabitado e desprovido de água da chuva e de rios. E ele é um lugar muito quente durante o dia, podendo chegar a temperaturas de até 50 graus centígrados. Então pense no calor que é durante o dia. Quando nós nos aproximamos aí a 40 graus, já sentimos um calor terrível e a água é aquilo que nos ajuda a saciar, aquilo que nos ajuda a aliviar esse calor, próximo a 40. Agora imagine você num lugar aí de 50 graus e sem água, nem de rio, nem de chuva, nem água para beber. Então é um lugar muito quente. Mas esse calor todo durante o dia, à noite, ele desaparece. E o deserto à noite é o contrário, é um extremo, é muito frio. Chegando a temperatura, podendo chegar, a temperatura abaixo de zero. Então, durante o dia, 50 graus. À noite, abaixo de zero. Então, é um lugar muito complicado de se estar. Principalmente se você não estiver preparado para estar nesse lugar. Com uma barraca adequada, apropriada, com vestimentas adequadas, com ali os suprimentos adequados, principalmente a água, que é muito importante. Então, o deserto é um lugar difícil de estar. E quando nós passamos por problemas, por situações difíceis, complicadas, a gente costuma dizer, estamos passando pelo deserto. Por quê? Nós vimos que o deserto, é muito difícil de estar, muito complicado. E na nossa vida, quando passamos pelo deserto, aí não o lugar, mas as situações em que passamos, são situações difíceis e complicadas. Mas nós vamos aprender aqui com o povo que esteve no deserto muitas lições. Nós vamos aprender aqui nos versículos do capítulo 17 de Êxodo. Primeiramente, no primeiro versículo que nós já fizemos a leitura, nós podemos ver essa questão do lugar sendo um lugar difícil, do deserto sendo esse lugar difícil, Ele fala ali que não havia água
para o povo beber. Então, só por esse finalzinho do versículo 1, a gente já percebe que era um lugar complicado de estar. Então, comprova a questão do que é o lugar do deserto. Muito bem. No versículo 3, nós podemos perceber, vamos fazer primeiro a leitura, né, do versículo 3. Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares da sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então nós podemos aqui perceber que o povo começa então a passar dificuldade quando começa a caminhar pelo deserto. E a primeira atitude que o povo tem é reclamar. Reclamar, murmurar contra o seu líder. Moisés, que o estava guiando e que Moisés estava debaixo das orientações de Deus Todo-Poderoso. Então, automaticamente, eles começam a passar por dificuldades e reclamar. Reclamar de Deus. Por que de Deus? Porque se eles reclamam do seu líder que estava debaixo da orientação de Deus, seguindo as ordens de Deus, eles automaticamente reclamam de Deus também. E isso é o que acontece conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, quando passamos por problemas, por dias difíceis quando estamos no deserto. Quando nossos dias estão bons, está tudo certo, Deus é maravilhoso, obrigada Deus, parabéns para Deus, porque Ele me ajuda, me abençoa. Mas quando estamos passando por dias difíceis, por problemas, qual é a primeira atitude? Por que, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Por que o Senhor não me ajuda? Essa é a primeira atitude do povo, ainda hoje. Murmurar, reclamar contra Deus, reclamar contra o seu líder, reclamar contra a pessoa que está guiando você, reclamar contra aquele que está debaixo da orientação de Deus, te dando orientação, orientado por Deus. Então, hoje não é diferente daquela época. As mesmas atitudes do povo naquela época são as mesmas hoje. Ou seja, no primeiro momento difícil, no primeiro momento problemático, reclamamos contra o nosso líder e reclamamos contra Deus. Murmuramos. Essa é a primeira atitude. No versículo 6, nós vamos ler o versículo 6, nós temos mais uma lição a aprender. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. Então a gente percebe aqui uma valiosa lição para a nossa vida. Naquela época, e não é diferente hoje, o que aconteceu? No primeiro momento de dificuldade, de problema, o povo se revolta, murmura, reclama contra o líder, contra Deus. E qual é a reação de Deus? Deus castiga o povo? Não. Deus ama e tem misericórdia do povo, naquela época e ainda hoje. O que Deus fez naquela época? O povo reclamava, murmurava e ficou bravo de ter saído que era escravo no Egito para a liberdade e se revoltou. E o que Deus fez? Fala para Moisés: você vai ferir a rocha e dela vai sair água, e essa água vai saciar a sede de todo o povo. E era uma multidão. Então Deus, mesmo diante da reclamação e murmuração do povo, Deus ouve aquele povo incrédulo, com falta de fé, reclamando de Deus que tirou aquele povo da escravidão. E pelo amor que Deus sente pelo povo, pela misericórdia desse Deus que é maravilhoso, Ele dá a água e sacia a sede de todo o povo. E hoje é a mesma coisa. O povo se revolta, se rebela contra Deus, murmura e reclama diante dos problemas. E Deus faz o quê? Deus ama o povo, nos ama, é misericordioso conosco e nos abençoa diante de tudo que nós precisamos. Da comida, da água
e dá tudo aquilo que nós precisamos, que nós pedimos e clamamos a Ele, mesmo não merecendo. Mesmo não merecendo, mesmo a gente reclamando e se revoltando contra Deus. Mas temos mais uma lição a aprender também nesse capítulo 17 com o povo no deserto. No versículo 8, vamos ler o versículo 8? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e em Refidim. Então aqui mais uma luta que o povo sofre no deserto. Então, vence-se a primeira luta, que era a falta de água, mas não param-se as lutas. Então, nós também temos que entender que lutas teremos sempre na nossa vida. Passa-se uma luta, tem-se a vitória, vem outra luta, nós teremos perseguições, seremos muitas vezes encurralados, sempre teremos momentos difíceis no deserto. Sempre teremos perseguições, mas isso é o que mostra o versículo 8, que lutas sempre teremos. Inclusive, Jesus fala que no mundo teremos aflições, mas no versículo 13 vem a resposta a esse versículo 8. Assim Josué prostrou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. E olha o versículo 15. Pelo que 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ou seja, os versículos 13 e 14 mostram que Deus deu a vitória ao seu povo. Mesmo diante da perseguição de Amaleque, Deus dá a vitória ao seu povo. Mesmo o povo não merecendo essa vitória. E hoje é a mesma coisa. Muitos podem te perseguir, nos perseguir, mas Deus nos dará a vitória, em nome do Senhor Jesus. Então, não desista, não se afaste do Senhor, fique ao lado de Deus, não reclame de Deus, só agradeça, inclusive pelos momentos difíceis no deserto, porque Deus é contigo. Deus está com você e te dará a vitória no momento certo, em nome do Senhor Jesus. E aí a última lição que nós aprendemos, vamos aprender com Moisés a agradecer ao Senhor por tudo. Versículo 15, pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi. Então nós temos que agradecer, sermos mais gratos ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito e fará em nossas vidas, agradecer pelas lutas, pelo deserto que passamos, pelas dificuldades, pelas perseguições e agradecer pela vitória que Ele nos dará em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Por isso, amados, vamos aprender que quando passamos pelo deserto, muitas lutas, perseguições, problemas nós teremos, mas o Senhor é amoroso, misericordioso, está conosco e nos dará a vitória em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado com você nesta terça-feira e que você medite nesta palavra e pratique na sua vida para ser muito abençoado juntamente com a sua família. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um mês que teve início, o mês de agosto, que seja um mês de muitas bênçãos, de muitas vitórias, mesmo passando pelo deserto. Nós te agradecemos por esta palavra, uma palavra aí para nos ensinar a passar por momentos difíceis, mas sabendo que o Senhor está conosco, é um Deus zeloso, amoroso e misericordioso e sempre nos dá a vitória em nome de Jesus. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite, nos dá uma noite de descanso muito abençoada. Abençoa todo o restante da nossa semana, Senhor, que seja uma semana muito abençoada ao seu lado, Deus. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males, sejam esses males humanos ou espirituais. Pedimos que abençoe também os nossos animais, os nossos bens, guarda, Senhor, de todo homem mau. Também abençoa a nossa família e fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, foi uma alegria estar com todos vocês, em especial nesse primeiro devocional do mês de agosto. Fiquem com meu abraço,
Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira para mais um devocional em nome de Jesus. Até quinta!